Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E hoje a gente começa a nossa série de entrevistas, conversas sobre a Mostra Cinemas do Brasil, conversando com os curadores da mostra, né, o Eudaldo Monção Júnior, que é idealizador, coordenador e curador da Mostra Cinemas do Brasil, e a Priscila Urpia, que é curadora também do festival. Muito obrigado pela presença de vocês. A Apostila de Cinema faz parte, né, do apoio cultural do evento, então a gente vai fazer a cobertura completa, textos diários. Quem está assistindo aí durante a mostra fica ao ar até o dia 31 de dezembro, totalmente online e gratuito no site, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, do episódio do podcast que vocês estão ouvindo. Então, Eudaldo, eu queria começar com você, queria que você se apresentasse brevemente, falasse um pouco da Mostra Cinemas do Brasil, a participação, né, a sua idealização, como é que foi esse processo e a transferência também para essa realidade dos festivais online no mundo de 2020, que é o nome dessa edição. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do festival para a gente. Boa noite, sou Eudaldo Monção Júnior, sou realizador audiovisual, tenho formação em comunicação social audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe. No ano de 2017, através de um edital de coprodução com o Canal Futura, eu realizei o curta-metragem Cine Rio Branco, sobre um cinema aqui do interior, Nazaré, no Recôncavo. E esse foi o meu primeiro contato com essa questão dos cinemas de rua, né, a partir dessa realização e pesquisa sobre esse cinema, e também um pouco da experiência pessoal de ter vivenciado durante muitos anos, né, essa realidade desse cinema aqui do interior, né, sendo o primeiro espaço exibidor onde eu tive a oportunidade de ver um filme, né. Então, assim, sendo um espaço muito importante para mim, eu fiz uma inscrição nesse edital do Canal Futura para a realização de curtas, e ele foi aprovado em 2017, veio essa realização. E aí, na sequência, 2 anos depois, eu fui convidado, se não me engano, inclusive pela própria Priscila Urpia, aqui presente, para uma sessão em conjunto com outros filmes também sobre cinema de rua no Cineclube do projeto Cine Rua PE. E, na ocasião, foram exibidos, em média, 5 filmes, e a partir do ano de 2018, né, através de um edital local aqui do estado da Bahia, um edital de intercâmbio e mobilidade artística, eu apliquei também uma proposta para estar realizando uma mostra de filmes que reuniu aí mais de 20 filmes, para estar realizando em Belém do Pará, no Cine Olímpia, né, sendo o eixo mais antigo em funcionamento do Brasil, mais do que oportuno ocupar esse espaço aí com uma mostra, né, onde os próprios cinemas de rua são personagens. Então, veio a realização desse projeto, né, em contrapartida a essa realização e esse edital de intercâmbio, foi possível realizar aqui também no interior, na cidade de Nazaré, no próprio Cinema Rio Branco, que acabou por contar a sua história na tela, e através de articulação com universidades, cineclubes, outros cinemas, outros pontos exibidores, a mostra percorreu aí mais de 40 cidades. E também um recorte dela foi exibido na TV e em Israel também, no Centro Cultural Brasileiro, através de uma parceria realizada também assim, em meio a essa articulação, né, essa tentativa de distribuir e levar a mostra a outros espaços, e acabamos por concretizar, né, em um número até bastante expressivo, né, com destaque aí para as exibições no Cinema São Luís em Fortaleza, Cinemateca Capitólio em Porto Alegre, né, Sala Walter da Silveira em Salvador, Cinema Rio Branco aqui, mais do que especial e importante para a nossa comunidade. Nosso cinema tem 92 anos e ainda encontra-se em funcionamento, né, na medida do possível, alguns eventos são realizados, né, Mostra de Cinema e Direitos Humanos, a Mostra Cinemas do Brasil, que ocupou também 6 sessões no ano passado, dentre outros eventos. Priscila, então, se apresenta um pouco também para a gente saber como é que você chegou ao projeto e como é que foi também o processo curatorial, né?
como é que vocês escolheram os filmes, chegaram os diretores, né? Se havia já anteriormente um contato com esses diretores, e também pensando a estrutura do festival, se vocês tiveram algum recorte específico, né? A gente sabe que tem uma parte do festival que é dedicada aos cinemas de Juiz de Fora, então como é que foi essa seleção? Bem, boa noite, eu sou Priscila Urpia, eu sou recifense, pernambucana, trabalho no audiovisual há 6, 7 anos, e desde 2015, né, eu sou, na verdade, eu trabalho com várias áreas da cultura, sou fotógrafa, trabalho com produção executiva e também com curadoria de mostras e festivais. Desde 2015, eu integro o coletivo Cine Rua PE, que é um coletivo que visa realmente a preservação e a memória de cinemas de rua do estado de Pernambuco. Esse ano a gente faz 5 anos de coletivo, e a gente tem essa proposta, né, do Cineclube Cine Rua de exibir realmente, né, filmes que têm uma temática relacionada ao cinema de rua. Percebe-se que esse tipo de recorte é um pouco difícil até de achar, assim, porque vai muito na questão não só da nostalgia, né, mas é saber entender como é que esses filmes eles estão sendo produzidos, né, e como eles foram produzidos a partir de que cinemas, né, do país. Então, assim, através da mostra, né, de cinemas do Brasil, eu conheci o Daldo em festivais e mostras também, através dos filmes, né, produzidos, que tinha uma correlação, um diálogo direto com o coletivo Cine Rua. E a mostra, né, essa segunda mostra, né, diferente também da primeira, eu acho, tem essa proposta de ser um compilado, né, de reunir o máximo de filmes que tem uma temática sobre cinema de rua. Não é tão fácil, né, porque a gente cascavilhar e procurar e pesquisar, né, em todos os estados que tem essa produção, é difícil às vezes, porque tem muitos cinemas que a gente não conhece, né, em cidades do interior também, principalmente. Capital é mais fácil, mas são filmes que estão, né, que foram para festivais, que não tem realmente um direcionamento para um programa específico, mas que participam aí de mostras e festivais do Brasil inteiro. Então, o acesso, às vezes, é um pouco difícil, né? Principalmente na pandemia, porque a gente não esteve em contato com diretores e diretoras, né? Durante festivais e mostras de cinema. Tudo foi feito de forma online. E, assim, é bem interessante pensar que a mostra realmente reúne um grande número, né? Porque mais de 46 filmes, né? De cinemas de rua. E reunir, né, fazer esse compilado aí através da curadoria, né, foi um trabalho bem intenso, né, digamos assim, porque a gente achar os filmes, né, eu acho que Eudaldo teve essa missão muito maior do que eu aí. Eu fiquei realmente na questão dos recortes, né, e também tentando, né, a gente tentando achar os filmes, porque tem filmes que existem ainda que não fazem parte da mostra, por exemplo, né, então a gente vai descobrir, talvez, daqui a uma semana ou 2 semanas, que estão aí realmente, ou então poderiam entrar, né, na programação. Mas eu acho que tem muita gente, né, no nosso país que se importam com esse recorte, né, que tem uma preocupação maior com esses espaços. São equipamentos culturais que não dialogam apenas com o audiovisual cinema, mas dialogam com a própria cidade, né, com a população da cidade. Então, tem essa força de representação, de se identificar, né, como espectador, né, como pessoa que conseguiu, né, ou então que foi, ou então que vai ao cinema de rua, né, tem muito essa questão desse recorte. Mas eu acho que a mostra tem mesmo essa função de apresentar mesmo um panorama muito grande de vários estados do Brasil, né, do país, sobre a temática de cinemas de rua, que, assim, eu acho que atualmente, né, mais do que nunca, eles estão sobrevivendo, né, e os que não existem mais, né, por conta de mudanças, né, da época, né, da década, enfim, que viraram igrejas, os supermercados, né, enfim,
tem alguns que sobrevivem, resistem aí e dependem do poder público. Então, eu acho que a mostra tende também a essa observação, sabe? A chamar a atenção do poder público para dizer, olha, esse cinema aqui, ele pode ser, ele tem ainda como funcionar, né? Ele pode realmente entrar na programação, né, mensal, né, da cidade e participar também, integrar como uma janela de exibição mesmo, sabe? É isso. Priscila, você tocou em 3 assuntos que me interessam bastante, né? Acho que interessam bastante a apostila como um veículo de comunicação, que é o fato de vocês terem se conhecido nos festivais, né? Você falou um pouco também sobre a estrutura do cinema, né? Não só a estrutura arquitetônica, mas o espaço cultural que é o cinema, e da importância que ele pode vir a ter para algumas cidades, né, médias ou pequenas, etc., como espaço de encontro mesmo, de sociabilidade, e até a maneira como vocês acessaram esses cineastas, né? E a pergunta é para vocês dois, porque a gente tem visto, principalmente agora, por conta da pandemia, né, onde a internet ela se tornou a única maneira de você efetivamente poder produzir conteúdo audiovisual, mas a gente tem descoberto assim uma quantidade de filmes e acervos que talvez não chegassem, e a gente mora no Rio, né, que é um dos polos capitais do Brasil nesse sentido, mas que talvez não chegassem aos nossos olhos, mesmo enquanto estudantes de cinema e pessoas que trabalham com cinema, por conta dessa distribuição, da dificuldade mesmo de acesso, né? É quase um garimpo, como você falou, né? De ir atrás, de procurar. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse processo, essa dificuldade e sobre a própria importância também de conexão e de diálogo entre as cidades e as capitais. E outra coisa que eu não perguntei, que eu acho que tem a ver também, é se vocês tiveram algum tipo de apoio, algum incentivo de algum órgão. Queria saber, na verdade, isso tudo. Acho que Então, a eu Dalva posso pode começar. começar. Então, a segunda mostra Cinemas do Brasil, né, ela está sendo feita nesse formato virtual, devido às questões que todos nós estamos vivenciando atualmente, né, essas questões da pandemia, e assim como tantos outros festivais e mostras, né, que tiveram que se adequar a essa realidade, realizar o evento de maneira virtual, nós também nos adaptamos e estamos realizando. Alguns pontos são positivos, como, por exemplo, a grande participação dos realizadores, né, sendo que a primeira edição foi realizada com um edital de mobilidade, onde não necessariamente era uma verba que cobrisse a realização de um evento, mas sim apenas a minha participação, então foi uma despesa que cobriu deslocamento e alimentação por esse período em Belém, né? E a partir desse apoio é que foi oferecido a contrapartida, que foi a realização do mesmo evento aqui no Cinema Rio Branco de Nazaré, e depois, fora de qualquer acordo com o edital, de livre e espontânea vontade e interesse de fazer circular uma programação que já estava basicamente completa, veio essa distribuição em mais de 40 cidades brasileiras. Então, falei sobre a participação dos realizadores na inauguração, que nós gravamos e lançamos na abertura. Tivemos aí a participação de mais de 15 realizadores. Vamos realizar um outro encontro, que também vamos ter um outro número de participações assim, expressiva, né? Acreditamos que serão os poucos os realizadores que a gente não vai conseguir acessar, mas como estaremos aí em cartaz até o final do ano, quem sabe talvez até um terceiro encontro possa vir a ocorrer. Na edição anterior eu falei da questão da participação dos realizadores. Foi possível encontrar com o Edivaldo Moura, em Belém, né, o realizador do filme Memórias do Cine Argos, que nessa edição está com o longa O Cinema de Seu Duca. Edivaldo participou da Mostra Cinemas do Brasil em Belém, da abertura, e levou junto a Milka, que é um personagem dos filmes, né, que é o filho do Seu Duca, que era dono do cinema, que eu, a Milka, inclusive, já tive a oportunidade também de encontrar nos festivais,
com essa obra, né, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer essa obra, foi no Geri Digital, né, no Festival de Cinema de Jericoacoara, onde eu conheci o Amilcar e tive o conhecimento sobre essa obra. E aqui em Nazaré tivemos a participação de Evandro de Freitas, né, do diretor do filme A Morte do Cinema. Foi possível viabilizar essa vinda por ele estar aqui numa cidade muito próxima, né, Feira de Santana. Ele veio, participou dessa sessão, que na oportunidade, inclusive, não tivemos um público bastante expressivo, assim, foi um número reduzido de pessoas, mas é que, enfim, outras questões aí resultaram nesse público, né, mas em outro momento tivemos, sim, desculpa. Então, né, nessa participação, nessa vinda do Evandro aqui em Nazaré, na realização. Então, nessa participação do Evandro aqui em Nazaré, na realização da mostra, tivemos um número reduzido de pessoas, assim, um público pequeno, mas uma participação estudantil, que foi importante, né? Algumas escolas se fizeram presente aí nessa sessão. E na realização que a gente fez também no Rio de Janeiro, no MAN, o Christian Jafas, que é realizador do filme Cine Paysandu, na oportunidade também esteve presente aí. E também em Arco Verde, no Cineclube, não me recordo agora o nome do Cineclube, mas em Arco Verde, o Djalma Galindo esteve presente aí nas sessões também, diretor do filme Uma Balada para Rockline, que está também nessa edição. Então, essa questão do encontro, digamos que ela foi mais efetiva e possível, né, nesse momento de distanciamento, né? Não é o ideal, nós queremos as salas de exibição em funcionamento e, enfim, poder contar suas próprias histórias, né, através da Mostra de Cinemas do Brasil e de outros eventos. E é isso, né? Uma oportunidade da gente fazer, da gente dar continuidade, né? Da gente não ficar sem fazer por essa questão do presencial, né? E como Priscila falou, os filmes a gente está tendo conhecimento da existência deles e eles estão sendo feitos a cada dia, né? Amanhã a gente vai ter conhecimento de outro, hoje a gente teve de outro. E a mostra ela continua, né? A gente fez esse recorte, né? 9 recortes, um muito especial que se chama Quando a Sala de Projeção Vira Personagem, que na verdade é uma seleção de filmes da mostra anterior, que teve aí todo esse percurso, né? Que foi importante também para essa parceria toda que a Mostra de Cinemas do Brasil hoje tem, né? E é isso, e as possibilidades estão aí, né? As oportunidades, elas vão vir, né? Breve estaremos aí com os cinemas novamente em funcionamento e queremos novamente levar os cinemas grandes, né? Os cinemas super importantes aqui para o nosso país, né? Como eu falei, o Cinema São Luís e o Cinema Olímpio em Belém. Inclusive, temos até uma foto lá no site que a fachada, né, do cinema ficou durante esse período com o nome da Mostra de Cinemas do Brasil. Pode parecer uma coisa pequena, mas é grandiosa, né? Isso não há como negar. É o nome desse evento, estampado lá em São Luís de Fortaleza e no Olímpio, em Belém. Então, nós queremos isso novamente, né? Que seja numa terceira edição, né? Com novos filmes, com o recorte das 2 mostras anteriores, né? E esse no mundo de 2020, enfim, possibilitou uma continuidade, né, que é tão importante quanto, que vai ser tão vista quanto. Na realidade, é um outro público, né? É um público que talvez não se deslocaria para o cinema, ainda que num momento normal. A gente sabe também essas questões, né, de formação de público, como é complicado, né, a gente que faz. E é isso, e está permitindo o acesso a alguém que talvez não fosse, ou talvez alguém, enfim, né, questões relacionadas ao compromisso, o próprio formato de estar durante um mês disponível a hora que quiser, é outra coisa que possibilita o acesso, né, diferente do presencial, que seria naquele horário específico e no outro dia novas obras, agora não, de repente, como Priscila aí, nesse momento de curadoria, estava debruçada exclusivamente aos finais de semana, né, então aí ela poderia maratonar esses 40 filmes sábados e domingos. Então, essa questão do virtual teve o seu ponto positivo relacionado ao acesso, né, às possibilidades de se visualizar, né, a maioria dos filmes já estava disponível, né, na internet, mas esse agrupamento, né,
que essa reunião, esse trabalho de recortar esses filmes de acordo com uma temática ou com um subtema importante a ser debatido neste momento ou em outros, ou eternamente, e a própria questão, né, do funcionamento, discutir essa questão do funcionamento, né, das salas, é isso. Gratidão por esse momento e pela oportunidade de estar fazendo a Mostra Cinemas do Brasil. Mais uma vez, né, sozinho seria impossível, então agradeço a cada um de vocês, né, a Apostila de Cinema, né, vocês dois aí por essa cobertura e, enfim, por esse trabalho também que vai ser tão grandioso quanto de estar aí diariamente comentando sobre um filme diferente dessa mostra. E a Priscila Orpia, claro, por todo esse trabalho e essa parceria, né, que a gente vai repetir aí durante muito tempo. Com certeza, Eudaldo. Não é só pela questão da paixão, né, do audiovisual e cinema de rua, mas é entender mesmo, eu acho que em relação ao formato virtual, eu acho que a mostra ela participa, né, de um novo momento. Daqui para frente, eu acredito que os festivais eles vão tomar esse formato híbrido, né? Tipo, vai ter festival presencial, mas também vai ter festival virtual. O alcance também é indiscutível, né? Porque tem gente hoje no Canadá, né? Em outros países que podem acessar a mostra, né? E todos os filmes. Então, isso é muito importante, né? Ter essa perspectiva da mostra, né? Principalmente assim, no momento que a gente está hoje, atualmente no mês de dezembro, que com muita alegria, né, a gente tem aqui em Pernambuco 2 cinemas que vão retomar atividades, né, em breve. No Rio tem o Cine Leblon, que está realmente já engateado, né, para tentar realmente ter uma proposta de reabertura, e o Cine São Francisco em Penedo. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a mostra, ela traz essa nostalgia, mas, ao mesmo tempo, ela é presente, né? A gente está tomando, assim, tem filmes que foram feitos por cinemas que não existem mais, né? O Recorte tem essa proposta também de trazer filmes novos, então, eu acho que realmente no mundo de 2020, eu acho que ele não para, né? A gente está em constante movimento, né? Cinemas fecharam, mas cinemas também estão sendo reabertos, e eu acho que a mostra traz muito isso, sabe? Além da história desses cinemas. Eu acho que essa perspectiva de futuro é muito importante para os cinemas de rua do Brasil. Novamente, vocês falaram uma coisa que me fez pensar. Sempre quando eu né, as pessoas que são apaixonadas por cinema, elas têm essa coisa do ver em coletivo, né, do sentar numa sala e estar com aquela coletividade, de alguma maneira, mesmo que a gente não dialogue com palavras, eu acho que alguns filmes provocam reações que perpassam essa questão da interação, uma dinâmica, um olhar, ou uma comoção, enfim, quando um filme te leva a reagir de alguma maneira, e você vê que a pessoa que está sentada ao seu lado também sentiu ou uma emoção, ou enfim, eu acho que é muito importante. Mas você disse uma coisa aí que eu acho que é talvez mais importante, né? Como tudo na vida, a plataforma, o espaço cinematográfico, ele também pode mudar, né? Então, assim, não abandonemos a sala, mas existe uma possibilidade aqui agora, né, de estar conversando com vocês, que talvez a gente não tivesse se o festival não fosse também virtual, né? Então, assim, isso que você falou de talvez os festivais adotarem esse sistema híbrido, eu acho interessante porque até para a formação de plateia, né? Por exemplo, o festival de vocês é um festival com um tema muito específico, né? São curtas que tratam de sala de cinema. Então, se você, de repente, amplia essa possibilidade de público, pessoas que gostariam muito de ver aqueles filmes, que se identificariam com aqueles filmes, com a história, com a narrativa, elas vão ter a possibilidade através da internet, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante, né?
conexão entre diretores, entre a audiência, né, que também acaba conhecendo os filmes e conhecendo os diretores através disso, né? Vocês citaram o Christian está fazendo uma disciplina comigo agora, então, assim, a gente vai reconhecendo os rostos e as histórias dessas pessoas. Eu acho isso muito importante, né? Porque, no final, acho que o cinema, como toda arte, se trata do encontro, né? Ou do encontro consigo mesmo, ou do encontro com o outro, com a arte. E é muito bacana que vocês pensem em talvez fazer um formato híbrido, né? Porque eu acho que valoriza esses dois momentos. Não sei se o Jorge quer... Então, eu acho que só comentando aqui rapidinho, né, o que a Roberta colocou, sobre essa experiência fílmica, né, o compartilhamento da experiência fílmica numa sala de cinema. A gente percebe hoje que essa experiência, ela transcende a sala, né? Então, a gente pode assistir com alguém, a gente pode assistir sozinho, a gente tem essa oportunidade, né, e essa disponibilidade da gente poder se programar, né? Antigamente, a gente tinha uma programação no cinema, e hoje a gente se programa para assistir o que a gente quer, né? Então, essa mudança faz parte, e eu acho que a mostra integra perfeitamente, né? Não só com curtas, mas com longas, com websérie, né? Então, é muito importante aí esse perfil, sabe? Queria completar também, né, o que Priscila falou, que essa possibilidade, né, do acesso nesse mundo virtual permitiu também abrigar o formato websérie, né, que talvez por questões de disponibilidade mesmo para agrupar o como seria realizado essa exibição, né, se um antes de cada sessão poderia ser, mas aí são 9 episódios, então é uma coisa a ser pensada, se será adotada, se em outro momento poderá ser possível realizar nas salas de cinema, né, em conjunto com outros filmes sobre cinemas de rua, numa continuidade da mostra, mas, a princípio, o virtual veio aí perfeitamente com essa possibilidade de agregar também essa obra, né, que, enfim, acabou aí integrando essa seleção de 47 obras sobre cinemas de rua. Então, do formato, né, de exibição virtual, permitiu também a quantidade de filmes, né, que talvez em sessões a gente não conseguisse atingir essa quantidade, né? E, assim, com relação às durações também, né? Nós temos longas, né? Tem a própria websérie, né? Que cada episódio aí gira em torno de 6 minutos. Né? Temos micrometragens, né? Um trabalho que eu realizei, inclusive, neste momento de pandemia, que tem 3 minutos de duração, tem de 7. Então, essa questão aí de conseguir abrigar esse número de filmes bem oportuno neste momento, né? Justamente por esse formato virtual e da possibilidade, né, do espectador ter ali à sua disposição um catálogo, né, onde ele possa escolher, não necessariamente tendo que acompanhar um após o outro, né? Tendo uma disponibilidade, uma liberdade maior com relação a tempo também, né, horários, como a gente já falou. E Priscila vai falar... E vale ressaltar que é um catálogo gratuito, né? Isso. É um streaming de cinemas de rua gratuito, né? O site está aí para justamente, além da questão estava comentando com o Davi também, além da questão do audiovisual, tem a questão também da pesquisa histórica, né? Porque tem essa questão, né? Envolve também, né? Essa possibilidade aí das pessoas conhecerem um pouco dos cinemas, né? Além da estética do audiovisual. Vocês falaram do material de divulgação, né, que é da Clarissa Ribeiro, de Recife, que fez esse material, a partir de uns recortes de jornais, né, que divulgavam, noticiavam aí há muito tempo filmes diversos, né, a programação desses cinemas de rua, né, então são títulos, assim, bem sugestivos, né, de divulgação desses filmes, então foi a partir desses recortes de jornais, de uma pesquisa realizada há pouco, né, gostaria de compartilhar também essa experiência, que foi a participação na oficina Lanterna Mágica, do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, né, com a Patrícia Machado. E, enfim, nessa participação, né, nesta oficina, veio a possibilidade de realizar
um trabalho audiovisual, né, a partir do material de acervo do Arquivo Nacional. Então, o meu trabalho e o do Guilherme Ramos, de Fortaleza, foi realizar um filme sobre cinema de rua, que se chama Recordações de Ontem, que está aí disponível também no catálogo, e ele foi feito com esse material de arquivo do Arquivo Nacional e também com esses recortes de jornais que foram extraídos de algumas páginas, né? Temos aí saudosas telas de rua, né? Páginas e grupos do Facebook, né? Memórias do cinema de rua também. Então, foi a partir desse recorte aí que a gente conseguiu fazer tanto as vinhetas, né? Quanto colocar lá no site. Hoje é o acontecimento máximo do ano, né? Ontem, hoje e amanhã, satisfazendo ao pedido do público, dentre outros. É bacana também que teve aí um trabalho de colocar um recorte por filme, então se vocês forem lá na página da mostra, vai ter um recorte sobre cada filme, né? É obra definitiva do cinema nacional, dentre outras, né? Fazendo aí referência com esses enunciados de sessões em cinemas de rua, né? Então, está aí também colocado para esses filmes, né, que estão aí participando dessa mostra. Então, é isso. Do Cineclube, do Cine UPE, né? Isso. O coletivo ele milita em prol de 12 cinemas do estado, né, distribuídos entre Mata Norte, Sul, Sertão e região metropolitana. A gente conseguiu, através do coletivo, mobilizar o poder público, né? Eles criaram um programa chamado Programa Cine de Rua. A gente conseguiu a volta do Cine Rio Branco, do Cinema de Triunfo, do Teatro do Parque, do Cine Olinda, e aí faltam mais 8. É isso. Quem vê aí na Mostra Cinemas do Brasil, Vitor vai ao cinema, né? Vai ver o Cine Olinda de uma forma, e como é que ele vai estar no que vem. Então, que sirva de inspiração aí para os outros estados. A gente espera ter a possibilidade de conhecer também pessoalmente, né, Roberta? Com certeza, sim. Com certeza. O Cinema Rio Branco aqui de Nazaré, que é belíssimo. Verdade. Passagem pela Bahia, pelo Recôncavo. Vale a pena a visita, conhecer aí o nosso cinema. Uma curiosidade, não sei se eu falei, mas quem assistir Cine Rio Branco vai saber que é um cinema de Vampeta, né? E jogador aí da seleção, que ele comprou, restaurou esse cinema, entregou à cidade, é dele, é particular, mas está aí disponível, né? E é isso, abriga outros eventos também, teatro, é um cine-teatro belíssimo, né? Tivemos alguns eventos aí, alguns artistas renomados, né? Mais recente, Ivete Sangalo gravou uma propaganda, um comercial aí de São João, uma homenagem a Gonzagão. Foi lindo porque eles dividiram, né, através de holograma, conseguiram colocar eles lado a lado cantando uma música, né? Gonzagão e Ivete Sangalo. Então, mais esse trabalho também, dentre outras figuras importantes, outros eventos aqui que nós realizamos neste espaço aqui, que é belíssimo. Então, se puderem, tiverem a oportunidade de conhecer, vai ser massa. A mostra vai impulsionar esse circuito aí presencial dos cinemas de rua do Brasil, né? Isso. Tomara que sim, né? E que as pessoas, né, consigam materializar a saudade delas e questionar por que não tem mais, né? E volte a ter mais pontos de cultura desse tipo que é tão importante. Perguntaram no começo, né, a questão do apoio, né, para a realização dessa segunda edição. Eu acabei falando da edição anterior, que foi através de um edital de mobilidade, mas eu acabei não falando dessa. A realização desta mostra, né, ela já aconteceria, né, com ou sem apoio, mas aí obtivemos um apoio, eu obtive um apoio pela Lei Aldir Blanc aqui do município, que é um valor, R$1.000, né, que foi colocado aí para o audiovisual aqui, né, uma proposta de um edital aqui na cidade, né. Curioso porque todas as outras categorias obtiveram aí valores superiores a R$4.000 até R$5.000, e o audiovisual exclusivamente uma vaga com este valor, né, como a contratação de pessoa física ainda tem a dedução de imposto. Então, basicamente, R$800 foi utilizado para o custeio da hospedagem do site, que está aí garantido por 2 anos. Então, nessa questão do abrigar novos filmes e dar continuidade a esse grande acervo, né, que é o que a gente pretende que a mostra venha a se tornar, ela está garantida com relação a essa hospedagem. E, enfim, a outra metade, assim, com publicidade, né, sempre um vídeo patrocinando, a possibilidade de atrair novos públicos,
né? Tivemos também, queria falar sobre a quantidade de acessos, estamos chegando aí a mais de 400, hoje de manhã, quando eu olhei, tinha um pouquinho mais de 300, e a gente começou ontem, né? Então, está havendo uma procura e uma mobilização e visualização, então esse retorno é bastante significativo. Contamos aí com o apoio do Apostila de Cinema nessa parte de divulgação, Coletivo Cine Rua PE, né, desde sempre, e agora, mais recente também, o apoio da Clarissa Ribeiro, né, que fez aí essa arte toda, esse material de divulgação para a gente, né, através dos recortes que eu já citei como foram buscados, né, ela fez aí esse apoio, né, e a Rafa Produções também na parte de divulgação aí, né, de ajudar aí nesse disparo de releases, né, e quem sabe talvez até distribuir, já fica aí o pedido também, e é isso. Agora, mais recente também, né, depois de tudo pronto já, o Canal Futura fez uma vinheta, né, divulgando a Mostra Cinemas do Brasil, que vai estar circulando na plataforma deles lá, Futura Play, e também na televisão, no canal, durante todo o mês. É um vídeo de 30 segundos que faz aí um chamado, divulga o nosso site, diz o que é, né, diz que é uma mostra de filmes que está reunindo mais de 40 filmes sobre cinema de rua. Então, foi um outro ganho aí que nós tivemos, né, que está impulsionando aí. Fora também o apoio de todo o circuito exibidor anterior, né, que está mobilizado a fazer essa divulgação. Não está realizando no modo presencial, mas está divulgando e está fazendo com a gente de toda forma. Queria colocar também meu agradecimento ao coletivo de Teresina, no Piauí, né, que ano passado fez aí uma mobilização, Coletivo Labcine, meu agradecimento ao Coletivo Labcine de Teresina, no Piauí, que ano passado se mobilizou muito para realizar a Mostra Cinemas do Brasil lá, e eles conseguiram realizar ao ar livre, projetando na fachada do Cine Rex, um cinema de rua que está abandonado em Teresina, né? Então colocou desde aquele momento, né, essa discussão aí sobre a continuidade, né? Exatamente o objetivo da mostra, né, que é propor a discussão sobre esses monumentos arquitetônicos, né, e, enfim, tentar ao máximo aí estimular esse retorno e essa continuidade dos espaços exibidores. Então, a gente teve sessões aí na mostra anterior de várias naturezas, né, em cineclube, né, lá em Arco Verde, bem legal, que tem até uma foto no site da mostra também, que eles colocaram assim um tapetão no chão, várias almofadas, e a galera ficava assistindo desta forma. Tivemos exibições em sala de aula, né, em cinemas, como eu já falei aí, o Cine Olímpia, né, dentre outros, a Cinemateca de Curitiba, né. Tivemos aí, a mostra fez parte da programação do aniversário de Porto Alegre, ano passado, né, tendo estreado, comemorando aí várias coisas, comemorando 4 anos de retorno da Cinemateca Capitólio, comemorando o Dia do Cinema Gaúcho, comemorando o aniversário da cidade. Então, assim, ocupou espaços que são grandiosos. A mostra, a gente pretende que, ocupando agora a internet também, que é grandioso, né, que está fazendo chegar aí a tanta gente, né, na hora que a gente quer, e também a gente vai levar a outros lugares, né, esses cinemas todos aí que Priscila falou e os que estão em retorno, né, então é isso. E assim, Jorge, o que eu acho mais incrível, talvez, da mostra é que cada filme tem uma história sobre cinema de rua, né? E é uma história peculiar. Então, cada filme tem, né, um contexto diferente, né? Eu amo, assim, adoro, não só porque, né, milito aí na causa, mas eu acho que o próprio cinema, ele vira realmente personagem, né? E contam, assim, histórias riquíssimas, sabe? Eu na época, né, quando o Rockline foi lançado, né, Uma Balada para o Rockline, eu estava na curadoria de uma mostra, que é daqui do Recife, que é uma mostra de curtas somente de filmes produzidos, né, aqui em Pernambuco. E aí foi a partir desse festival que o filme começou tipo, as pessoas... o personagem é incrível, né, o cinema também, a cidade, enfim. E eu acho que cada cidade, né, cada estado tem essa peculiaridade do cinema, né, local, sabe? Eu acho que não só a questão da nostalgia, do saudosismo, mas eu acho que a questão histórica pesa bastante.
a gente acaba conhecendo outros territórios, mas a partir de um espaço que vincula a gente, né? Que todo mundo tem uma história, tem uma experiência no cinema, né? Mas a gente vai vendo vários filmes. Eu moro numa casa, no final da minha rua era um cinema de rua, chamado Albatroz, né? Que inclusive estou com ainda um roteiro para produzir esse filme. Hoje é uma igreja universal. Mas a história desse cinema que tem aqui na rua, eu não sei nem como contar, porque são muitas, sabe? E aí tem essa questão da proximidade, sabe? Das pessoas tem alguma relação ali no bairro, né? na cidade, seja na capital, no interior, com o cinema de rua. É incrível, né? Porque o que a gente, até se falando com uma experiência no coletivo, né? Que a gente pesquisa também cinema em cidade, pensando no retorno desses cinemas, precisa ser pensado também a questão da programação e a questão do recorte de público também, né? Porque quando esses cinemas funcionavam na década de 40, 50, a cidade era uma, né? E agora a gente vive em 2020. Como é que esse cinema vai se adaptar e vai se inserir no contexto social, né? Então, tudo isso a gente pensa através do coletivo também, né? Porque a questão do estacionamento é uma questão bem enfática. Enfim, antigamente as pessoas iam para o cinema, né, do bairro a pé, né? Às vezes iam de carro, mas enfim. Então a gente já pensa, né, já procura, já cobra também do poder público que tenha um espaço para, né, ao redor, para as pessoas terem essa mobilidade de carro, né, enfim, tem bicicletário, e eu acho que é pensar realmente o cinema de rua, né, no momento atual, né, é bem importante assim lembrar. Aqui a fachada, né, do antigo cinema daqui é diferente hoje, mas fico imaginando as histórias, né, que perpassaram sobre ele e entender realmente que o público é outro, né, a geração é outra, né. Preservação e pesquisa, né? Primeiro, é muito interessante esse posicionamento de vocês de fazer entender a mostra como uma reunião de obras, justamente porque elas estavam disponíveis, alguma parte delas, que é justamente o que a gente tenta fazer um pouco na apostila, né? Criar diálogos entre filmes que não necessariamente sejam os lançamentos da semana, ou todos os filmes de um determinado festival. Então, é um trabalho interessante, mas aí a gente entra justamente nessa questão da preservação, né? Hoje em dia a gente tem uma capacidade de organizar melhor os materiais. Por outro lado, essa facilidade de produção e até de distribuição dos filmes gratuitamente deixa a gente um pouco perdido. E já acontece muito, né, de muitas obras, até apesar do digital vir para facilitar essa durabilidade dos filmes, ele já tem gerado até uma dificuldade. Muitos filmes a gente já tem mais dificuldade de encontrar, né, o próprio realizador acaba tendo que ser o guardião da própria obra. Né? Então, o festival de vocês, a mostra, né, junto com outras que a gente teve até a oportunidade de tratar aqui, a Outro Rio, né, que reuniu curtas realizados no estado do Rio de Janeiro, faz essa reunião. Eu queria saber de vocês se isso é um projeto, se vocês veem no futuro essa possibilidade de existir uma espécie de um serviço mais permanente, né, que a gente pudesse reunir essas obras justamente para não ficar até refém de uma empresa assim, do tamanho do YouTube, né? Hoje em dia os realizadores disponibilizam os filmes no YouTube, mas eles estão ali guardados sem a gente ter uma ingerência sobre aqueles filmes, né? O realizador fica dependendo de uma plataforma externa. Se há uma reunião, às vezes um diálogo entre vocês e outros produtores da área para que a gente possa fazer uma ampliação dessa experiência que a gente está tendo nesse ano de 2020 de vários festivais. E como que vocês veem essa possibilidade de uma preservação mais perene desses filmes a partir de agora? Então, a mostra está acontecendo, né, até dia 31 de dezembro, um mês aí de exibições com esses filmes sobre cinemas de rua, né, e a proposta é que esse site que abriga a programação da mostra, ele tenha continuidade, né, ele acabe aí se transformando num acervo
né, com a possibilidade de inclusão de novos títulos, sim, né, como a grande maioria dos filmes já se encontravam abertos em modo público na internet, né, tendo sido o nosso trabalho abrigá-los e reuni-los, né, de acordo com esses recortes, mas existe uma grande possibilidade da gente dar continuidade a esse formato, inclusive, quando chegar esse prazo, né, dia 31 de dezembro, esses realizadores serão comunicados, né, do encerramento, da conclusão desta edição da Mostra Cinemas do Brasil, mas o site ele vai permanecer, né, e caso de interesse e disponibilidade desses realizadores, né, os realizadores que não tiverem questões, né, que impeçam que esse filme esteja ancorado no site por mais tempo, né, nós tiraremos o vídeo, mas poderemos substituir por um trailer, mas as páginas elas vão permanecer, né, a possibilidade da gente colocar um contato direto também com os realizadores, né, é outra ideia aí, né, abrigar os filmes da terceira Mostra Cinemas do Brasil, né, que será realizado no momento oportuno presencialmente aí, né, retomando todo o circuito exibidor, com a possibilidade de inclusão de novas cidades, novas parcerias, né, as próprias cidades dos realizadores, né, que poderão contribuir também com essa levada da mostra para outros lugares, e que esses novos possam entrar novamente no catálogo e estar disponível também virtualmente, né, para que outros públicos, né, não necessariamente que um público que vai ter acesso a esse conteúdo vai ser impedido de ir ou não terá interesse de ir presencialmente, por exemplo, né, não é essa a intenção, e também não acredito que isso possa ocorrer, né, acredito que são públicos distintos, né, diferentes, né, aquele público que tem a disponibilidade, o interesse, já frequenta, né, que nem vai saber do acontecimento via internet, que vai estar ali simplesmente passando ou visitando e terá esta programação gratuita, ou através das articulações com o Cineclube, universidade, né, que promove todo um debate, discussão depois do filme, e uma outra experiência também, né, a participação estudantil também, das escolas, né, que foi frequente aí também. Então, é um outro público, né, um público que, enfim, está na correria, ou que, enfim, só tem aquele dia de disponibilidade, que vai ver um, depois outro, né, ainda que veja um, né, sem necessariamente ter esse tempo de disponibilidade de acompanhar toda uma sessão ou toda uma programação. Não sei se alguém, com exceção de mim, teve a oportunidade de ver todas as sessões da mostra anterior, né, pode ser que sim, né, foram muitas cidades, vários públicos, pode ser que não, mas é isso, né, pelo menos um ou em uma sessão, né, o que gostou e retornou, né, é isso. A possibilidade e o interesse de tornar um grande acervo, né, onde a gente vai abrigando aí de acordo com a realização da mostra, né, ou não, ou abrigando já de imediatamente, enfim, a gente vai se articulando aí. Com relação aos outros exibidores, né, a Priscila vai falar um pouco da experiência com o coletivo Cine Rua PE e das novas possibilidades que estão por vir, né, aí a reestruturação de novos cinemas, né, como ela já falou aí, o Cine São Francisco, em Penedo, que inclusive temos uma obra que fala sobre esse cinema, né, e esse cinema ele está aí por vir, né, por retornar, e talvez até... O Cine São Francisco abriu, né? Abriu mesmo. Isso, abriu e já recebeu a programação agora do Circuito Penedo, exato. Exatamente. Está por abrir o Cineparque, o Teatro Parque, né, que você aí tem mais propriedade para falar sobre ele. Na verdade, Jorge, o ideal mesmo é que a gente tivesse uma cinemateca só de cinemas de rua, né? Só que a gente não tem isso, né? O incentivo público ainda não permitiu. Inclusive, até posso compartilhar, né, com vocês que alguns filmes muito antigos, né, a gente conseguiu tentar acessar. A gente sabe que existe a questão da autorização da própria família, como de Fernando Spencer, né? Então, assim, a gente sabe que, historicamente, existem outros filmes, né, até filmados até em Super 8, que a gente não teve acesso ainda, né? Então, assim, eu acho que essa biblioteca ela é imensa, né? Eu acho que o site da mostra é um recorte grande, inclusive, né, de alcance para esses filmes,
mas tem muito material produzido aí que precisa realmente ser resgatado. E eu acho que ter essa plataforma, né, no site, né, ter essa questão dos filmes em um lugar só, acho que facilita muito também para quem pesquisa sobre filme, né, de cinemas de rua. Inclusive, Eudaldo foi uma referência para o nosso cineclube, né? Quando a gente precisava, então, quando a gente pensava em um filme que poderia encaixar, né, numa programação do Cine Rua PE itinerante, a gente tinha esse trabalho aí de consultoria, de chegar junto, Eudaldo, tem esse filme, tu já exibiu na mostra, né? Então, assim, eu acho que tem essa proposta aí também de preservação e pesquisa, sabe? Desses cinemas que são e foram, né, tão importantes aí para o nosso país. Mas é um material muito vasto, né? E no momento que a gente está hoje, né, com a Cinemateca Brasileira sendo ameaçada, eu fico muito apreensiva, porque tem muito material também lá sobre cinemas de rua, porque foi quando o ciclo, né, do cinema brasileiro começou, né? Foi no cinema de rua. Então, tem muita obra que pode aí, Deus me livre e guarde, ser perdida, né? Por um governo aí que está tentando, eu acho que talvez não só aniquilar, mas eu acho que anular, né? Essa questão da cultura, principalmente do nosso acervo aí e do nosso histórico audiovisual brasileiro. Priscila, eu ia compartilhar com você a angústia, né? Sou antropóloga, e assim, é uma coisa absurda o que acontece com o acervo, não só audiovisual, mas cultural do país, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um equipamento que deveria estar em funcionamento, que é o prédio do MIS, que não acaba nunca de ser construído. Eu tenho lá as minhas questões, inclusive da localidade e tudo mais, enfim, mas nem vou entrar nisso, né? Que é um papo gigantesco, mas justamente por essa dificuldade que a gente tem de manutenção do acervo, né? Como o Jorge falou, muitas vezes fica nas mãos das próprias famílias. O Instituto Moreira Salles tem feito um trabalho aí de tentar dialogar com as famílias, principalmente no acervo fotográfico, para tentar cuidar dessas relíquias que a gente tem, né? A gente tem uma quantidade de imagens, de produções, de Super 8, de tudo quanto é enorme, é uma coisa gigantesca, e quando você vai e vê, às vezes alocado, mal alocado, dá uma dor mesmo, né? Assim, para quem pesquisa, e a gente saber que talvez os futuros pesquisadores não tenham acesso ao material porque ele não foi adequadamente conservado. Então, eu considero o trabalho de vocês assim, importantíssimo, né? O site, a identidade visual está belíssima, assim, quem não entrou ainda, olhe, porque está assim, dialogando muito com o tema, e está bonito mesmo, você fica ali, né, com vontade de continuar vendo o site. E cuidado de vocês também, sabe, no diálogo com os diretores. Então, assim, a gente agradece muito o espaço que vocês estão dando para a gente, de poder compartilhar desse momento, e para a gente é muito importante também essas questões acho que de acolhimento, não só do histórico, né, da história do cinema, mas das pessoas, né, de quem faz, de quem produz e de quem tem a manutenção aí, porque é difícil, né, tá complicado, tá cada vez mais complicado trabalhar com audiovisual no país, e é corajoso, né, de tanto quem faz quanto quem trabalha com acervo. A gente agradece imensamente. Assim, só uma ressalva, o mais incrível, né, dessa questão da mostra, né, da conexão, né, de poder propor filmes de diferentes regiões, é que a gente tinha, assim, eu tinha uma noção, claro, né, do interesse, da procura, né, de querer fazer filmes sobre cinema de rua, mas a gente percebeu durante o encontro que eles precisam trocar, né, sobre esses cinemas de rua das cidades. Não só pela paixão de fazer filme, né, e produzir filmes sobre cinema de rua, mas eu acho que é uma coisa muito constante para eles, né, faz parte da vivência, da vida deles.
E eu acho que eles se encontraram mesmo nesse encontro, sabe? Foi uma grata surpresa, né, ouvi-los, né? Eu acho que foram histórias muito interessantes, né, que a gente ouviu durante o encontro, e a gente percebeu realmente que o tema é muito ainda intenso, né? Novo também, né? Mas que ao mesmo tempo tem essa questão da procura, sabe? E da estiga mesmo de querer fazer filmes sobre cinema de rua e retratar esse tema. A gente falou aí de todos os parceiros, né? E um grandioso que eu acabei esquecendo e que eu não poderia deixar de mencionar é o Festival Curta-se 20, Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe, né? Que a gente recebeu aí um convite para estar realizando de modo presencial no Cinema Vitória em Aracaju, a partir do dia 14 de dezembro, né? Claro que nessas exibições, né, todas as medidas de segurança aí que estão sendo adotadas pelo espaço, né, uso de máscaras, enfim, todas as recomendações da OMS para garantir essa sessão segura, mas é isso. O festival também está mobilizado, está realizando sessões no drive-in, lá na cidade de Aracaju, e é isso, veio essa proposta de realizar essa sessão, né, que a gente está aí em diálogo para ver quantos recortes da mostra, né, poderão ser exibidos, quantos filmes, né, qual a duração que eles pretendem dedicar a esse conteúdo, mas é isso, já está acontecendo também. E a mostra, a princípio, né, com as obras que foram selecionadas, fica à disposição até o dia 31 de dezembro de 2020. A gente espera que esse último mês desse ano, né, tão difícil para a gente, seja um ano, né, de reflexão e de renascimento, que em 2021, né, a gente volte aí mais forte de todos esses problemas que a gente passou esse ano, e acompanhe a cobertura da Apostila de Cinema ao longo de dezembro. A gente vai deixar também fixado lá no nosso site, então quem está assistindo depois, com certeza vai achar fácil lá nos nossos menus os nossos textos sobre a Mostra Cinemas do Brasil. Quem está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, curte nossas redes sociais. Quem está ouvindo pelo Spotify também siga a nossa rede de podcast, que a gente vai, ao longo dos próximos dias, colocar várias conversas com realizadores, com pesquisadores sobre esse assunto. Então, eu queria agradecer aos curadores da Mostra Cinemas do Brasil, agradecer a Roberta por mais uma conversa. Então, a gente termina por aqui e até a próxima. Obrigada. É só uma lembrança, que eu não sei se a gente chegou a falar, mas os filmes eles estão direto, tá? Online. Todos os filmes eles ficam durante o mês inteiro acessível. Então, não tem a desculpa do horário da sessão perdida. Assistam, comentem, porque os programas estão incríveis, né? São filmes raríssimos, mesmo alguns estando abertos, mas vale muito a pena conferir a mostra. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e estar falando sobre esse projeto e estar realizando, né, esse agrupamento e essa possibilidade de reunir todos esses filmes. Acompanhem, veja aí todos, se não for possível, o máximo que vocês puderem. E é isso, obrigado.